se cobrou quando deu esse caos, podemos dizer assim, entre governo, Câmara, comunicação, sobre o que estava acontecendo, se cobrava onde está o Lula, onde está o Lula, e Lula, quando chegou ao país, botou a bola no meio do campo e disse, agora nós vamos começar o jogo. E meio que começou a contornar todas as crises que estavam acontecendo. Tu achas que existe uma superdependência da figura do Lula para dar conta dessas articulações todas? Tu achas que isso é um sintoma de que o trio ali das relações institucionais, comunicação e gabinete aí da Casa Civil está falhando? Maria Fernanda, o Lula é uma grande liderança e nós temos que apoiá-lo como a melhor possibilidade histórica que nós temos. Mas a solução da governabilidade não depende só do Lula. O Lula tem que estar amarrado, calcado, sustentado por um comando político que enfrente, que articule, no Congresso e fora do Congresso. Eu acho que o Lula tem que ter um porta-voz que fale por ele. Não é o ministro que vai falar por ele, é um porta-voz. E o Lula tem que, vamos dizer assim, programar uma ligação direta com os eleitores através de lives, através das redes sociais. Eu acho que o Lula é uma força muito grande, que não pode se desgastar, que não pode ficar todo mundo impedura as coisas nele. O Lula tem que ter para-raios, tem que ter amortecedores. Eu acho que ele precisa reorganizar o comando político dentro do Congresso e no Palácio do Planalto para fazer esse meio de campo de maneira mais eficaz. Eu tenho um respeito muito grande pelo Lula. O Lula tem uma grande sensibilidade. O Lula, em alguns temas, ele navega com uma competência fora do normal, como essa questão da política externa. Agora, tem outros temas que dependem dos articuladores. Eu acho que nós criamos uma sensação de alívio porque derrotamos o inominável. Uma situação de alívio porque transferimos para o Poder Judiciário a punição dos golpistas. E nós depositamos no Lula a solução milagrosa para tudo. Nós não podemos cometer esses equívocos. Eu acho que o PT tem que se organizar com os demais partidos. As articulações políticas do governo têm que ser mais ativa, mais pronta à resposta, mais competente, mais firme para enfrentar essa tentativa da direita velha e nova, porque tem uma direita velha e nova, de criar embaraços para tutelar o governo. Olhem bem, nós temos que levar em conta que a força do Lira, a força do presidente do Senado, a força da mídia corporativa, do sistema financeiro, das big techs, do agronegócio, é para encabrestar o governo Lula. E agora, isso nós não vamos fazer uma ruptura com todos eles, mas nós temos que fazer enfrentamento. O governo Lula tem que ser um governo de conflito, não um governo de paz e amor. Tomara que fosse, mas não é. É um governo de enfrentamento democrático. Nós vamos fazer enfrentamento democrático. Não é guerra, como o Inominável fazia, é enfrentamento democrático. É disputa, é mobilização, é articulação bem feita, é saber negociar priorizando o lado que a gente está. Vamos consolidar o polo de esquerda na Câmara e no Senado. A partir daí, vamos fazer alianças pontuais. Vamos criar um elo, uma ligação direta com os movimentos sociais organizados para discutir a pauta dos movimentos. Eu acho que é esse modelo que, no meu modo de entender, é mais adequado diante da ofensiva do neoliberalismo. Porque, Maria Fernanda, nós estamos governando sobre o manto de uma dominação da financiarização, de uma acumulação intensa da riqueza. Nós estamos governando num quadro de privatização do Estado, estamos governando num quadro de degradação da máquina pública, e nós estamos governando em que a população precisa ser ganha, ela está confusa, tá certo? Por isso que a extrema-direita aposta no caos para poder capturar as consciências do movimento popular, das camadas populares, para a ideia que não tem solução, o negócio é Deus, pátria e família.
Então, é um discurso caótico, é um discurso do medo, da intolerância e do ressentimento. E nós temos que enfrentar esse discurso militando politicamente. E eu acho que está faltando essa militância política mais determinada, mais solidária, mais ativa no apoio e na sustentação do governo Lula. O Lula é uma grande liderança, repito, mas nós não podemos empendurar nele a solução para tudo. Não dá. Tem que ter compartilhamento, tem que ter divisão de trabalho, tem que ter divisão de tarefa. Temos que fazer um sistema mais coletivo de sustentação e de mobilização. É o que eu defendo. Tu falastes nessa questão de colocar cabresto no governo, que seriam as big techs, essa questão das narrativas da extrema-direita, e as CPIs, tanto do MST quanto a dos atos do 8 de janeiro, parecem também estar indo nesse mesmo caminho, né? De colocar cabresto. Porque, assim, mas nessas duas CPIs, Maria Fernanda, eu acho que se a gente for competente e firme, o tiro sai pela culatra. Primeiro, vamos pegar a CPI do MST. Vamos aproveitar a CPI do MST e colocar a pauta da reforma agrária na agenda do país. Vamos colocar o trabalho escravo. Vamos colocar a violência no campo. Vamos colocar a destruição da natureza. Vamos colocar a necessidade de democratizar as terras improdutivas. Vamos colocar na pauta todo o histórico do movimento sem terra e dos movimentos populares. Então, nós temos que entrar nela, não é para ficar na defensiva, é para a ofensiva. Botar a reforma agrária na pauta. Essa é a agenda principal da esquerda na CPI do MST. A CPI dos atos golpistas, vamos fazer uma CPI que bote tudo lá na CPI. Os acampamentos, as tentativas de golpe em 2021 e 2022, o financiamento dos acampamentos, os articuladores, os que tentaram dar o golpe e fracassaram, as manipulações que tentaram fazer na legislação, nas urnas e na própria Polícia Rodoviária Federal. Nós temos que ir para a ofensiva. A esquerda não pode ficar na defensiva diante da CPI dos atos golpistas. Nós já temos material de sobra com a CPI do Distrito Federal e com a investigação feita pelo Supremo. Material de sobra para colocar esses caras na defensiva. Essa arrogância tem que se voltar contra eles. Eu acho que depende da nossa atuação. Nós temos que atuar nessa perspectiva, tanto numa como noutra. Nós não temos rabo preso. Nós não temos por temer nada. Nós somos vítimas. Tanto o MST é vítima, como é só ver os massacres que aconteceram ao longo da história do Brasil. Assim como a democracia foi vítima de um governo golpista. E nós temos que dar nome aos bois. Quem era do alto comando que apoiava o governo? O que eles fizeram por causa das urnas eletrônicas? E por que houve tanto acampamento nos quartéis? Isso tudo tem que vir à tona. Já que eles quiseram a CPI, vamos botar luz em tudo isso que aconteceu no Brasil nos 4 anos do Inominável. Eu acho que se a gente souber atuar, o tiro sai pela culatra, no meu modo de entender.